Quando nós nos propomos a ensinar qualquer disciplina, qualquer uma, literatura, geografia, história, matemática, física, qualquer uma dessas disciplinas, irmãos, precisa de bons professores, mas precisa também de bons livros didáticos, de boas apostilas, onde o conteúdo que nós queremos ensinar vai estar apresentado de uma maneira inteligível, de uma maneira prática, de uma maneira elegante também, para que ele possa despertar o interesse dos alunos. E mais, além de despertar o interesse dos alunos, que ele possa cumprir a sua função, que é de transmitir o conhecimento. Qual seria então a maneira, irmãos, que Deus ia utilizar para transmitir o conhecimento dele, o conhecimento de Deus, a sua revelação, o seu plano de salvação? Nós vimos ontem que Jesus é um professor, um excelente professor, o melhor professor que podíamos ter. Mas e agora, qual é o livro, o texto que vamos ter? Qual a apostila que o Senhor Deus providenciou para que nós pudéssemos entender o plano da salvação? Para que nós pudéssemos entender o plano da redenção, para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos aprender no sentido de apreender realmente, colocar dentro de nós, introjetarmos o plano da salvação. Na segunda carta a Timóteo, irmãos, nós encontramos no capítulo 3, os versos 14 até o verso 17, qual é esse livro-texto? Qual é a apostila de salvação que o Senhor Deus providenciou? A partir do verso 14 do verso 3, do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, sabendo que tens o que tem aprendido. E que desde a infância sabes as sagradas escrituras, para que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E agora o verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Veja, irmãos, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ela é o melhor livro-texto, ela é o melhor livro didático, para que nós possamos aprender, para corrigir, para nos instruirmos na justiça. Toda a Escritura é inspirada. Então veja lá, irmãos, vamos ver, hoje dar uma recapitulada rápida no conteúdo das Escrituras Sagradas. Primeiro o Torá, irmãos, a lei, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, servem para ensino e para instrução. Na verdade, irmãos, como viver com alegria e segurança dentro da aliança que Deus propôs. Vocês vão me obedecer e eu vou abençoá-los. Vocês serão prósperos, vocês serão felizes. E ao contrário do que se fala, irmãos, que o Pentateuco é um livro de coisas que não é para só está dizendo lá, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. O Senhor está querendo dizer assim, faça a minha vontade, cumpra a minha lei e você vai ser feliz. Em sequência, nós encontramos os profetas. Os profetas apresentam a história do povo hebreu, o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus hoje, irmãos, somos o povo de Deus moderno, cristãos, povo de Deus. E nós temos muito a aprender com o povo de Deus no passado, com o povo de Deus desde Abraão até a época de Jesus. Mas ainda, irmãos, além do Torá, da lei e dos profetas, nós encontramos os escritos. Os escritos que são as demais orientações para o povo. Livro de Esther, livro de Ruth, Daniel, Jó. Encontramos ainda provérbios de sabedoria. O que são os provérbios, irmãos? Os provérbios são uma coletânea de provérbios, de ditos, alguns ditos populares, à época que foi escrito, para nos orientar, para nos aconselhar, conselhos práticos. Lá fala sobre o trabalho, lá fala sobre a preguiça,
Lá fala sobre esposas, maridos. Lá fala sobre crianças. Lá fala como devemos instruir nossos filhos. No livro didático do Senhor. Encontramos também o livro de Salmos, que era o inário do povo hebreu. Os hinos que o povo de hebreu cantava. Nós não sabemos, irmão, como é que eles cantavam, mas a gente pode ver as letras e ver que maravilha que eram os cânticos do povo de Israel. Chegando no Novo Testamento, irmãos, encontramos os evangelhos sinóticos, aqueles que falam sobre Jesus. São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Falam sobre a vida de Jesus, contam a vida de Jesus. Contam como Jesus nasceu, como Jesus viveu, como morreu, mas especialmente como ele ressuscitou e foi ao céu e voltou e prometeu voltar para buscar os seus filhos. Nós encontramos no livro didático do Senhor as cartas do apóstolo Paulo, dirigidas às igrejas cristãs no primeiro século, com todos os problemas e dificuldades, orientação para a igreja, orientação que temos ainda hoje, preservadas pelo Espírito Santo. E ainda vemos, irmãos, no Novo Testamento, fechando o livro Testamento, o livro de Apocalipse, que dá orientação para o povo de Deus para viver e se portar no tempo do fim. O que diz lá em 2 Timóteo 3,16, irmãos, toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura. Inspirada por quem, irmãos? Inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Inspirada para quê, irmãos? Para nos orientar, para nos deixar seguros com relação ao plano de salvação. Para orientar o nosso comportamento, para que a gente possa atuar, agir de acordo com o plano de Deus. Então, irmãos, se tem alguma coisa que nós devemos prezar, é esse livro didático que o Senhor Deus proveu para todos nós. Que o Espírito Santo inspirou homens santos de Deus, como já lemos. Homens santos de Deus falaram, inspirados por Deus. Mas ainda, irmãos, o Espírito Santo, o Senhor Deus, preservou a Bíblia Sagrada, protegeu a Bíblia Sagrada, deixando que ela venha até nós ainda hoje. Milhares de anos depois, nós ainda temos o texto da Escritura Sagrada. Para quê, irmãos? Para nos orientar, para nos ensinar, para nos preparar em justiça. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa ter amor pela palavra de Deus, apreço pela palavra de Deus e que a gente possa obedecê-la conforme o plano do Senhor Deus para todos nós.